Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a bênção e a graça de Deus esteja com você. Tudo bem, meu irmão? Bom dia para você, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Carla Lessa e eu estou aqui todos os dias dividindo com você uma porção preciosa da palavra de Deus, te instruindo, te incentivando a buscar mais de Deus. E hoje eu quero orar com você, mas antes de orar com você, eu quero falar sobre perseverança. Estamos vivendo dias difíceis. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu acredito que sim. Até quando saímos nas ruas, nós sentimos um peso estranho. As pessoas andam agitadas, os problemas, muitas coisas acontecendo, ao nosso redor. Até mesmo na família, no meio da família. Então eu quero hoje te incentivar, falar sobre perseverança. E não existe maior exemplo do que Paulo, como humano falando, como alguém que humano como nós, deu um grande exemplo de perseverança. Um homem que foi tão perseguido, E a perseverança do apóstolo Paulo é um exemplo inspirador de fé, dedicação e superação. Paulo foi alguém que se superou várias vezes. E é um homem, comum, sujeito às paixões da terra, E ele, originalmente conhecido como Saulo de Tarso, viveu no século I e foi um dos principais responsáveis pela disseminação do cristianismo. Sua história é marcada por desafios e dificuldades. Para quem não conhece a história de Paulo, essa é a história dele, Ele foi marcado por grandes desafios, mas em nenhum momento, meu irmão, Paulo, ele desistiu da sua missão, do seu chamado. Porque o chamado, ele não é só flores, Se alguém falou isso para você, esse alguém mentiu. Mas tudo aquilo que nós passamos com Jesus vale a pena. Porque em todas essas coisas Jesus está conosco, E desde o início, sua trajetória, Paulo enfrentou grandes oposições. Ele era um devoto, seguidor do judaísmo, perseguidor dos cristãos, Até que um encontro transformador com Jesus Cristo ocorreu durante a sua jornada para Damasco, E esse encontro, meu irmão, mudou completamente a vida desse homem, mudou completamente a sua percepção sobre a sua missão. O que acontece? Ele viu que a missão dele estava sendo errada, mas quando Jesus entra na vida desse homem, aleluia, entra para fazer diferença, E a partir desse momento, Paulo se tornou um dos maiores apóstolos do cristianismo, viajou por diversas regiões para pregar a palavra de Deus. Ele enfrentou hostilidade, ele enfrentou prisão, ele enfrentou torturas e até mesmo tentativas de assassinatos. Se você vê aí e lê, as cartas paulinas, você vai ver o quanto esse homem foi perseguido, Mas nada disso abalou Paulo. Sua fé inabalável sustentava em cada momento difícil, Dando-lhe força para não desistir, para persistir. Então nessa manhã junto contigo eu quero orar sobre isso, sobre perseverança, para que o Senhor nos dê perseverança, para que Deus alimente a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia vai dizer, olha, vocês não sabem pedir, vocês não recebem porque vocês não pedem direito. E aí, como é que a gente pede direito? Como é que a gente faz uma oração que agrade a Deus? É desenvolvendo isso, é desenvolvendo perseverança, agradando o coração de Deus, E Paulo foi um exemplo de perseverança, A não desistir, mesmo quando ele se deparava com adversidade. Ele sabia, meu irmão, dos riscos envolvidos, mas ainda assim não se intimidava. Suas viagens missionárias, foram marcadas por perigos constantes, desde naufrágios até ataques de multidões enfurecidas. Porém, ele nunca deixou de cumprir a sua missão, independente das circunstâncias. E eu quero dizer para você nessa manhã, você não vai parar
as circunstâncias não vão te parar, essa luta não vai te parar, a doença não vai te parar, o diagnóstico não te para, amém, meu irmão? A palavra contrária não te para, a praga não te para, né? Nada te para, né? Além disso, a perseverança de Paulo, né, se manifesta em seu compromisso com a escrita, né, com a palavra de Deus. Ele tinha um compromisso com a palavra, e ele é o autor de diversas cartas que se tornaram partes fundamentais do Novo Testamento. Mesmo durante seus períodos de prisão, né, ele escrevia para encorajar, instruir as comunidades. A igreja estava sendo perseguida, né, e essas cartas até hoje, né, são fontes de inspiração, orientação para os cristãos ao redor do mundo. Oh, aleluia! Um homem que foi instruído por Deus, né, para nos instruir também, né? A sua vida é um exemplo, oh glória, de que nós conseguimos também. Se ele conseguiu, eu e você conseguimos também. E a vida de Paulo foi marcada por obstáculos, mas através da sua perseverança, ele foi capaz de superá-los, oh glória. Sua decisão à causa de Cristo, né? E a sua determinação em levar o evangelho a todos os povos são exemplos de fé e coragem. Ele não desistiu, ele não se rendeu, aleluia, ao medo, e não se abateu diante das diversidades, aleluia. Sua perseverança foi guiada por sua fé inabalável e por sua convicção de que estava fazendo a vontade de Deus. Ele tinha um chamado, oh aleluia. E quem tem chamado, meu irmão, não volta atrás. Quem tem chamado ouve a voz do seu mestre, né? E nós como cristãos podemos aprender muito com a perseverança de Paulo. Ele nos ensina que não devemos desistir diante dos desafios, mas sim confiar em Deus e seguir em frente, mesmo quando tudo parecer difícil, meu irmão. A vida de Paulo nos inspira a perseverar na nossa própria caminhada espiritual, lembrando-nos de que com Deus ao nosso lado somos capazes de superar qualquer obstáculo, né? Então, em resumo, a perseverança do apóstolo Paulo é um exemplo inspirador para todos nós. Sua dedicação, coragem e fé inabalável nos ensina a persistir em nossos propósitos, mesmo quando enfrentamos adversidade. Que possamos seguir seu exemplo, meu irmão, confiando em Deus e perseverando em nossa própria jornada de fé. Creia, persevere. Eu não estou aqui massageando o seu ego, não. Eu estou aqui falando que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor está conosco. Essa fase vai passar, né? Claro que a nossa vida aqui na Terra, ela é formada, né? O nosso caráter é forjado por lutas. Até Jesus voltar, meu irmão, nós teremos lutas sim, mas em todas elas seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor está conosco. Agora eu quero te convidar a orar, né? Vamos fazer essa oração junto comigo, buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus, buscando nele refúgio e fortaleza, porque Paulo sabia que o seu refúgio e fortaleza estava no Senhor, né? Ele diz, olha, quando eu estou fraco, aí eu sou forte, né? Ele não fala que ele é fraco, ele fala quando eu estou. Quer dizer, é um momento, é uma fase. Ele não é uma pessoa fraca, ele está passando por um momento de fraqueza. Então ele diz, olha, quando eu estou fraco, aí eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Oh, aleluia. Então eu quero te convidar nessa manhã, vamos orar, vamos buscar a face de Deus. Amém, meu irmão? Onde você estiver, independente onde você esteja, fica ligado aí com Deus e receba essa oração. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia, nessa manhã queremos declarar que nós te amamos, que Tu és o nosso bem maior, meu Pai, e que precisamos da Tua força. Senhor, hoje, eu junto com meus irmãos, eu clamo pela Tua força, eu clamo pelo Teu poder, eu clamo pela Tua resposta.
Eu clamo, Senhor, pelo teu livramento. Eu clamo, Senhor. Eu clamo que tu nos dê um espírito perseverante. Eu clamo para que tu nos dê um espírito confiante. Eu clamo para que tu nos dê, Senhor, um espírito inabalável, Senhor amado, matando a nossa carne, vivificando o nosso espírito. Senhor, fortalece a fé dos nossos irmãos, fortalece a fé da tua igreja, fortalece a fé daqueles que nem te conheceram ainda. Senhor, atrai-os, Senhor, para a tua glória, assim como teve um encontro com Saulo, e ali, meu Pai, aquele homem foi transformado pelo poder da tua voz. Oh, Senhor, nos levanta, Pai, nos fortalece, sê conosco, meu Pai, nessa caminhada difícil que é a vida. A vida muitas das vezes é complicada, é difícil. Meu Pai, passamos por tantas coisas, meu Senhor. Nos dê sabedoria para passar com fé, para passar perseverante em meio às dificuldades, em meio às perseguições. Meu Pai, quanto dos teus servos têm sido perseguidos, caluniados, afrontados por causa da tua obra, por causa da tua palavra, assim como aconteceu com Paulo. Mas, meu Senhor, tem misericórdia de nós, sê conosco. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada irmão que entra aqui no canal, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão ouvir essa oração daqui a 1, 2, 3, 4 anos, que a força dessa oração perpetue sobre eles e que eles sejam tremendamente abençoados pelo poder do teu Espírito, porque quem opera em nós é tu. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, meu irmão. Deus é contigo, independente do que você esteja passando. Eu quero hoje, nessa manhã, dizer para você: o Senhor é o teu refúgio e a tua fortaleza, e nem mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Creia tão somente. Amém? Quando vier um pensamento contrário, coloca a mão na tua cabeça, repreende, coloca a mão no teu coração e fala: olha, Satanás, a minha mente, o meu coração, a minha vida pertence ao Senhor, e eu sou totalmente guiado pelo Espírito de Deus. Que você seja tremendamente abençoado. Meu irmão, não esqueça de se inscrever, amém? Deixa teu like aí, deixa teu comentário, curte, amém? Comenta aí, eu te agradeço de todo o meu coração, você que tem participado, todas as pessoas que Deus tem levantado como coluna de oração para isso aqui tá acontecendo. E sempre eu falando aqui, não posso deixar de falar que esse canal pertence ao Senhor Jesus. Ele é o dono de todas as coisas aqui, amém, meu irmão? Que você seja abençoado, que você tenha um restante de dia tremendamente guiado pelo Espírito de Deus. Sê tu uma bênção, amém? Forte abraço, até amanhã, tchau, fica com Deus.